Há séculos atrás, Isaac Newton nos disse que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Quando nos questionamos a respeito do que é a vida, a morte, Deus, a criação, não encontramos respostas que nos levem a verdades absolutas. E muitos ainda irão passar toda a sua existência nesse plano sem saber ao mínimo a razão de sua existência e nem para onde vai após o término dela. E a maneira que temos de colher pistas a respeito de algo é através dos conhecimentos que cada religião nos traz. Cada uma, à sua maneira, nos traz respostas e experiências através de suas escrituras sagradas, e podemos observar nas diversas escrituras religiosas emblemas, símbolos que são verdadeiras pistas para os que conseguem decifrá-los, e ali estão revelados muitos mistérios que o universo possui. Mas grande parte das pessoas não enxergam estes símbolos e muito menos conseguem decodificá-los, pois a mente da grande parte estão condicionada a achar que as informações desses manuais religiosos são histórias sem nexo e não passa de pura fantasia, que nada tem a ver com as nossas vidas. Mas há quem diga ter encontrado dentro desses escritos e simbologias a chave para a verdade. Mas para isso foi necessário métodos para poder extrair os profundos significados das passagens contidas nas diversas escrituras pelo mundo. Métodos que funcionam como sistemas para a decodificação desses símbolos. E um desses sistemas decodificadores chama-se Cabala. A Cabala pode ser definida como um sistema de ensinamentos que estão baseados nas tradições judaicas. A Cabala tem um caráter de busca e aprendizagem acerca da natureza divina, e os chamados cabalistas, ao analisarem a Torá, encontram as chaves que os levam a grandes mistérios do universo, mistérios de tópicos profundos que estão em nossos questionamentos e que envolvem a criação, o homem e Deus. A história nos conta que a Cabala surgiu entre os séculos XI e XIII e partiu de um livro chamado Zohar, e que era importantíssimo para a literatura cabalística. Mas a tradição judaica nos conta que os estudos da Torá, que chamamos de Cabala, já existiam durante o primeiro e segundo século. Existem tradições ainda mais antigas que nos contam que o conhecimento cabalístico foi transmitido diretamente a Adão pelo anjo Raziel. Segundo a Zohar, os estudos do livro sagrado judaico necessitam de 4 níveis de interpretações. E o primeiro desses níveis é o literal, a qual o significado é claro e objetivo. O segundo nível é o alegórico, onde os ensinamentos estão revestidos com simbologias e parábolas. O terceiro nível chama-se rabínico, onde um sacerdote desenvolve estudos comparados para poder chegar a uma síntese do ensinamento. E o quarto e último nível é o esotérico, também chamado como nível interno, onde poucos praticantes têm acesso para a compreensão dos níveis de significados e ensinamentos. Isto nos traz importantes reflexões a respeito das profundidades desses ensinamentos antigos das religiões. Assim, fica mais fácil de compreender que toda a sabedoria antiga sempre está revestida por camadas que protegem aqueles que conseguem ter acesso a estes conhecimentos. Podemos tomar um exemplo da pessoa que tem uma arma de fogo em sua casa. O dono da arma sabe que jamais deve deixar ao alcance das crianças, que não deve tocar em armas de fogo e muito menos possuem perícia para isto. E para a proteção das pessoas que vivem na casa e das próprias crianças, o dono da arma a esconde, provavelmente em um local aonde a criança não alcance. E é isto que ocorre com esses ensinamentos, que quando são revelados para pessoas que não estão preparadas ou não têm boas intenções para recebê-los,
podem causar problemas para ela mesma ou as demais pessoas que vivem ao seu redor. É bem provável que a falta de crença das pessoas em achar essas histórias irreais e sem menor sentido seja o fato que estamos observando apenas a camada superficial das interpretações desses escritos e não estamos acessando de maneira correta os verdadeiros conhecimentos escondidos nas páginas dos livros sagrados. E quando mergulhamos de maneira correta em seus ensinamentos, logo notamos o quanto estávamos enganados ao achar que não existem verdades profundas guardadas nas parábolas e símbolos. A árvore da vida está dentro da Cabala como uma das representações mais marcantes. É um sistema hierárquico que divide o universo em 10 partes. Esse ensinamento cabalístico nos ensina sobre o universo e também refere-se aos estados de consciência que a humanidade vive. Observamos que a árvore da vida é um sistema que serve ao todo e também ao indivíduo. Nos revela nossa natureza interior, assim como a natureza divina do universo. Diversas formas de transmitir a Cabala foram desenvolvidas ao longo do tempo. A Cabala está fragmentada em diversos grupos de estudos e nem todos são judeus, mas sim pessoas que sempre estão à busca de conhecer os mistérios do universo, usando o esoterismo como caminho. É fato que todos nós buscamos conhecer os mistérios da natureza através de algo. Existem os que compreendem através da arte, outros através da ciência e também os que alcançam através da religião. Não importa por qual seja o caminho, pois sempre, quando nos dispomos a investigar os mistérios da vida, acabamos chegando todos em uma só conclusão, a de que estamos todos conectados com a natureza. Não importa por qual seja o caminho, pois sempre, quando nos dispomos a investigar os mistérios da vida, acabamos chegando todos em uma só conclusão, a de que estamos todos conectados com a natureza, e é impossível vivermos fora dela. Tanto a ciência quanto a religião compreendem que somos partes integradas do universo, e que essas partes têm a oportunidade e possam se aproximar cada vez mais das verdades, desvendando assim os enigmas que há tempos fogem e se escondem da nossa compreensão. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, A Terceira Visão, porque eu mais que acredito, eu tenho plena convicção.